Você já teve medo de repetir a história da sua família? Já olhou para o casamento dos seus pais e pensou: "Nossa, será que vai acontecer a mesma coisa comigo?" Ou talvez o contrário, seus pais tiveram um casamento lindo, maravilhoso, você olha para o casamento deles e pensa: "Como que eu não consigo construir algo assim?" Será que a nossa história familiar determina o que seremos a ponto de determinar o nosso casamento? O que nossos pais viveram define aquilo que vamos viver? Fala, a base vazia e ungida do Senhor, tudo bem com vocês, gente? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu sou a Dai e hoje a gente vai conversar sobre uma crença que ela não é nova. É uma crença antiga, mas que continua destruindo casamentos até hoje. Talvez, ao você olhar para o histórico da sua família, você pensa: nossa, na minha família ninguém fica casado por muito tempo, não tem um que dure. Ou que sabe de forma, tenha pensado de forma positiva: nossa, minha família, todo mundo é bem casado, eu tive pais que tiveram um casamento maravilhoso, então eu também vou ser assim. Mas será que a história da nossa família pode realmente determinar aquilo que a gente vai viver no casamento? Seja bom ou ruim? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu já contei aqui em outro vídeo que, quando eu era adolescente, eu participei do Clube de Desbravadores. O detalhe é que o clube não ficava na mesma igreja que eu congregava, ele ficava no bairro próximo. É bem pertinho, dava para ir andando. Na minha igreja não tinha clube. E quando eu cheguei lá, eu não conhecia a maioria ali das pessoas que participavam do clube, mas a minha família já tinha um histórico intenso de participação no clube. Os meus tios, as minhas tias, o meu tio e as minhas tias tinham um histórico intenso de participação no clube. Então, quando eu cheguei lá, já havia uma certa expectativa da liderança, porque a liderança conhecia a minha família. Então, era mais ou menos assim: ah, aí é São Bernardo, né? Ali o pessoal costumava chamar pelo sobrenome. Graças a Deus eu era uma pessoa, assim, bem engajada, acho que consegui honrar aí o legado, mas foi interessante perceber que aquela expectativa, em determinado momento, não passou não só ser apenas da liderança, mas começou a ser minha também. A expectativa de como eu seria ali dentro do clube por causa da minha família. E eu acredito que a gente faz isso muito mais do que a gente consegue imaginar. Existem famílias onde parece se repetir um padrão. Algumas famílias são em relação à profissão, às vezes é uma família onde todo mundo é médico, ou em relação a casamento, todo mundo se casa cedo, ou a quantidade de filhos que tem, e pouco a pouco a gente passa a acreditar que aquilo ali não é apenas nossa história, mas como se isso fosse o nosso destino. Esse vídeo ele faz parte de uma série chamada Antes que seu casamento acabe. Se esse é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Esse é o sexto vídeo da primeira temporada. É uma série que tem duas temporadas, cada um com um tema específico. E eu tenho certeza que esse vídeo pode mudar a forma como você olha para a sua própria história. Caso você não tenha assistido outros vídeos, quando você terminar aqui, vai lá na playlist, que vai ter todos os vídeos ali em sequência para poder você acompanhar toda essa série que tá, ó, maravilhosamente incrível. Existe uma crença que ela é muito antiga, mas que pode ter assumido uma roupagem nova, uma linguagem nova, mas a crença é a mesma. A ideia de que a história da nossa família define a nossa. E é exatamente isso que Deus parece confrontar em Ezequiel capítulo 18. Antes da gente ler, eu queria olhar um pouquinho para explorar um pouquinho o contexto do qual esse texto está inserido. No livro de Ezequiel, o povo de Israel está vivendo um dos momentos assim bem complicados da história, que é o momento que o povo está em exílio em Babilônia. Israel estava sendo deportada aos poucos para a Babilônia. Existia uma primeira deportação, que nesse grupo foi Daniel também e seus amigos, e nessa segunda deportação, Ezequiel também estava junto, porque o grupo de sacerdotes também foram levados juntos. Então Israel estava em exílio em Babilônia, mas a queda espiritual de Israel parecia que já vinha acontecendo há um bom tempo. Quando você pega o livro de Primeira e Segunda Reis para poder ler, que é um dos livros assim que eu mais gosto, gente, eu gosto demais, assim, do livro de Primeira e Segunda Reis, que é muito empolgante. É muito incrível você ler a história ali do povo de Israel durante o período dos reis. É muito, muito bom mesmo. Mas, quando você pega ali o livro de Primeira e Segunda Reis para ler, você vai ver o povo vivendo sempre em altos e baixos a nível espiritual, e algo que parecia muito ser definido de como era a direção que o rei seguia. Então, vinha o rei bom que fazia o que era certo diante de Deus e levava o povo a adorar, vinha outro rei que era mau, e o povo entrava em idolatria, Israel parecia viver esse altos e baixos. E Deus já tinha advertido, já tinha mandado profeta, já tinha feito diversas formas para poder trazer Israel de volta, mas o povo queria seguir distante do Senhor. E agora, no período do exílio, tem um ditado que parece ganhar espaço nesse período. Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 18, que diz assim: O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel.
Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A alma que pecar é que morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Não engana nem rouba a ninguém. Devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e rouba a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos. Recusa-se a fazer o mal. E em qualquer questão, as suas decisões são justas. Obedece os meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem correto, esse homem é correto e viverá, diz o Senhor. Imagine também que esse homem tem um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas as coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Vamos dar uma pausa por aqui, daqui a pouco a gente continua. Perceba, parece que esse ditado, ele é uma forma de dizer, na nossa linguagem de hoje, assim, o outro que fez e eu que tô levando a culpa? Tô levando a culpa por conta dos outros? Era como se Israel estivesse dizendo isso. Israel dizendo, eu estou levando a culpa por conta do erro que outro cometeu. E Deus parece responder isso bem claramente no verso 4, que a gente leu aqui, que diz, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui o assunto não é influência, porque sobre influência a Bíblia é muito clara. É óbvio que um filho que estava inserido dentro de uma família, que, por exemplo, seguia um caminho que era mau, ele poderia, provavelmente não, com toda certeza, seria influenciado a seguir o caminho que era mau. Mas aqui a questão não é influência, é decisão. Sobre influência, realmente, a Bíblia é muito vasta sobre o assunto. Basta a gente olhar até no próprio livro de Primeira e Segunda Reis, né, o quanto uma geração vai influenciando a outra geração. Aqui Deus parece confrontar a seguinte ideia, a ideia de que, eu estou condenado por erros de alguém que escolheu antes de mim. E ele confronta essa ideia e parece devolver para o povo de Israel algo que eles parecem ter perdido, a responsabilidade pessoal. E aqui eu queria trazer o paralelo com o casamento, porque isso tem muita relação. Quando a gente chega no casamento, a gente não chega exatamente de mãos vazias. Então a gente sempre tem uma bagagem que é carregada de medos, de traumas, de experiências boas ou ruins. A gente traz também a bagagem de tudo que a gente viu na nossa infância, da forma que nossos pais se relacionavam em relação a perdoar, pedir perdão, a forma de resolver conflitos ou de fugir deles, a forma de demonstrar sentimentos ou de não demonstrá-los. A psicologia também fala muito sobre isso, sobre como o ambiente em que a gente foi criado, ele influencia na nossa vida adulta, mas uma coisa é influência, outra coisa é aquilo definir, aquilo decidir como a nossa vida será. A sua história, ela explica muito sobre você, mas ela não recebe direito ali da parte de Deus de simplesmente decidir, definir o seu destino. Deus parece confrontar isso em Ezequiel 18. É legal notar que em Ezequiel capítulo 18 ele vai trazendo alguns cenários. O cenário de um pai que segue o caminho que é bom e tem um filho que decide seguir o caminho ruim, e esse filho que decide seguir o caminho ruim tem um filho que, mesmo vendo as atitudes do pai seguindo o caminho ruim, ele decide seguir o que é certo. E isso é algo que eu acho realmente muito interessante. Por quê? Porque você vê que tanto um pai ou uma família, vamos trazer aqui no contexto de uma família onde os pais eles decidem seguir um caminho que não é legal, que não é bom, não quer dizer que vai definir o futuro daquele filho que veio daquele contexto. Não é a escolha dos pais que decide ou define o futuro do filho, mas também não garante que o contexto familiar em que os pais decidiram seguir o caminho que era bom, não garante que o filho vá seguir naquele mesmo caminho. E isso é muito sério, porque, por exemplo, talvez você não tenha vindo de um contexto familiar onde a sua família tinha uma relação assim bem complicada, mas uma família onde todos conversavam, uma família com estrutura sólida, uma família que era uma verdadeira bênção. Mas aí você olha para o seu relacionamento hoje e você vê algo totalmente diferente. É claro que o contexto familiar ele vai ser uma base, ele vai ser uma referência e pode potencializar as coisas boas e ruins que acontecem. Pode influenciar. Então, você ter vindo de uma boa referência é algo maravilhoso.
mas não quer dizer que isso vai ser exatamente a sua história. Então talvez você esteja olhando para a sua história e vendo algo totalmente diferente do lar que você veio, que agora é o momento da sua construção, das suas decisões. E antes de ir para final desse ponto, eu queria te chamar para poder refletir no seguinte: talvez você esteja repetindo as mesmas ações que você viu seus pais terem em casa, mas que não está dando certo no seu casamento. E você se pergunta: "Nossa, por que que não tá dando certo? Meu pai fazia isso pra minha mãe fazia isso pra meu pai, e eu tô fazendo a mesma coisa, mas não tá dando certo". Um simples detalhe: conheça o destinatário do amor que você está oferecendo. E veja bem, imagina aqui comigo o cenário. Um casal, e digamos que esse casal seja seus pais. O marido sempre traz flores para a esposa, e a esposa ama flores. E ele traz um buquê sempre colorido a cada semana, e para ela isso é o máximo. "Ai, nossa, meu marido me traz flores". Ela recebe a mensagem: "Ele me ama, ele cuida de mim, ele se importa com as coisas que eu gosto". Agora imagine comigo um segundo casal, onde dentro desse segundo casal, o marido é filho desse primeiro casal. E ele sempre viu o seu pai dando flores para sua esposa, que era a mãe. E o que que ele faz? Ele compra flores toda semana e dá para a esposa. A esposa recebe, não com muita empolgação, agradece, e de repente começa um ciclo de frustração. O marido não entende porque a esposa não consegue ser grata, se alegrar, deixar toda a casa cheia de flores, como a mãe dele fazia. A esposa parece não ter apreço por aquilo que ele faz. Ele fica frustrado, diz que a esposa é uma ingrata. A esposa, por sua vez, fica triste, porque na verdade ela não é muito fã de flores. Ela até gosta, mas gosta de ver, mas não gosta de cuidar. Mas essa esposa veio do lar onde eles aprenderam a simplesmente não reclamar de presentes. Ou seja, aquele famoso ditado: cavalo dado não se olha os dentes. E ela não gosta muito de flores. Ela apreciaria muito mais se, uma vez por mês ou a cada 15 dias, aquele marido trouxesse algum salgado, algum doce de uma padaria próximo à casa deles que ela ama. Ou seja, o que é que eu estou querendo que você observe aqui? Às vezes você vai repetir comportamentos de um cenário bom, né, onde você via ali que, por exemplo, poxa, aquele casal se dá muito bem, ou os meus pais se davam muito bem fazendo isso. E você repete o mesmo comportamento e simplesmente vê que não parece não tá dando certo na sua realidade. É importante que você faça a diferenciação de comportamento e princípio. Qual era o princípio envolvido na história que eu trouxe aqui, né? No exemplo do primeiro casal. Era uma demonstração de cuidado, uma demonstração de afeto e de carinho. Esse era o princípio envolvido ali. Como você vai fazer isso? Existem diferentes formas. E homens e mulheres, eles são muito diferentes uns dos outros. É muito comum a gente ouvir coisas do tipo: homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Não é não, gente, não é não. Cara, a gente pode ter características muito similares, mas cada um tem um gosto diferente, um jeito diferente. A forma que um vai se sentir feliz, se sentir sendo agradado, não é a mesma forma que o outro. Então, veja o princípio, reproduza o princípio. Se na casa dos seus pais, se na sua família, algo dava muito certo, repare qual era o princípio envolvido ali e aplique dentro do seu casamento. Porque às vezes, se você reproduzir exatamente o mesmo comportamento, pode não dar certo. Talvez você esteja aí pensando: tá bom, daí eu já entendi que o contexto familiar, seja bom, seja ruim, ele não tem poder de definir ou de garantir como será meu casamento. Mas e agora, como é que eu entendo que de fato ali é decisão minha, o que eu misturei ali do que era contexto da família dentro do meu casamento? E aí eu queria te convidar aqui para uma análise. Queria te trazer algumas perguntas para que você conseguisse fazer essa análise. Mas não responda rápido. Ore antes, responda aqui em calma, porque pode ser que tenha coisas aqui que nunca tenha passado pela sua mente, perguntas que nunca tenha passado pela sua mente. E elas são importantes para você entender em que lugar está o seu casamento. Então vamos lá. Quando você pensa em casamento, qual é a primeira frase sobre a sua família que vem na sua mente? Ah, na minha família, todo mundo. O problema que você está vivendo na sua relação hoje, se for algo similar ao que seus pais viveram, aconteceu pelas mesmas causas? Por quê? Às vezes parece igual, mas a causa é completamente diferente. Vamos imaginar aqui o cenário: dois casais divorciados dentro da mesma família. Quem olha de fora pensa: nossa, nessa família não tem um casamento que dure, todo mundo separa. Só que o primeiro casal se divorciou porque houve violência doméstica. O segundo casal se divorciou porque houve traição. A manchete que sai para o mundo é: dois divórcios da mesma família, mas não foi pelas mesmas causas. Uma outra questão que eu queria trazer: mesmo que o problema seja similar ao problema que aconteceu no contexto da sua família, tem algo que seus pais não fizeram, mas que você pode fazer? Tem algo que esteja ao seu alcance? Talvez eles não tenham procurado ajuda por vergonha ou por algum outro motivo.
você pode procurar ajuda. Talvez tenha uma questão de saúde que atravesse gerações dentro da sua família e que impactam no casamento. Você pode decidir cuidar do seu corpo. Talvez a sua mãe ou o seu pai viveu alguma situação de trauma e isso determinou ali um divórcio, por exemplo, mas você pode procurar ajuda, você pode tratar dessa situação. Talvez no seu contexto familiar, seus pais não se comunicavam bem, você pode aprender sobre isso. Percebe? Nem toda repetição de problema ela tem a mesma raiz. E se a raiz é diferente, o caminho também pode mudar. Existe algo no seu casamento que depende de você, mas que você tem evitado porque você acredita que isso é um mal de família? Isso aqui é um ponto que a gente precisa conversar muito sério, porque isso é muito perigoso. E aí a gente entra no mesmo contexto aqui do livro de Ezequiel, capítulo 18, que é a transferência de responsabilidade. Que quando você acredita que é um mal de família, é como se você estivesse dizendo assim: isso é inevitável, é de família, acontece, somos assim. É como se você tirasse dali a possibilidade de lutar, porque é um mal decretado para sua família. É realmente muito perigoso. Uma outra questão: existe algo que eu vi no meu contexto familiar que eu estou repetindo, mas o resultado está sendo diferente da minha casa? É que a gente entra naquele mesmo ponto que eu falei, mas você repita os princípios, os bons princípios, é claro, mas às vezes a forma precisa mudar. Você pode repetir o princípio de demonstrar amor, demonstrar carinho, da comunicação, mas talvez você precise adaptar a forma, porque a sua esposa não é igual à sua mãe, o seu esposo não é igual ao seu pai, então talvez a forma precise de adaptação. E para fechar as questões da análise, eu queria que você se perguntasse: eu realmente conheço profundamente a pessoa com quem eu convivo hoje, a pessoa que eu amo? Ou eu só estou tentando amar da forma que eu aprendi o que é amor? Essas perguntas, elas não são para condenar você, não são para condenar seus pais, mas para te devolver algo que Deus também devolveu para o povo de Israel aqui em Ezequiel, capítulo 18. A responsabilidade. Sim, você pode decidir fazer diferente. E agora, depois de a gente entender tudo isso, fazer essa análise, uma coisa que fica clara não só em Ezequiel 18, mas em toda a Bíblia, é que Deus, ele nunca aponta uma crença ali que está destruindo a gente, sem também apontar um caminho de mudança. Então, eu queria trazer aqui alguns passos práticos para que você possa seguir. O primeiro passo, e um dos mais importantes de todos: ore. Peça a Deus não somente por ajuda, mas também por discernimento, para que você consiga lidar com toda essa situação, porque lidar com crenças, ainda mais crenças que nos acompanharam durante toda uma vida, é difícil, sim, sim. É difícil a gente quebrar um ciclo que veio se arrastando por gerações, às vezes, na nossa família. E isso é algo que precisa de oração. Então, o primeiro passo, ore. O segundo passo, busque ajuda. Você ficaria impressionado ou impressionada com a quantidade de pessoas que se disponibilizariam para te ajudar. E outra coisa, com a quantidade de pessoas que já sofreram, às vezes, o que você está sofrendo e pode te ajudar com um conselho ou de alguma outra forma, assim, com algo que é tão simples. Hoje para você, talvez o problema que você esteja vivendo parece algo gigante que você não vê saída. Mas quem sabe, ao seu redor, Deus está colocando pessoas que estão aí para te ajudar e talvez seja só um conselho que resolva toda essa situação. Você já deve ter passado por essa experiência em algo na vida. Às vezes você está ali lidando com um problema e que você, meu Deus, não vê solução, você acha que aquilo ali é algo enorme. Vem alguém mais experiente que você, que já passou por aquilo e diz: é só você fazer isso. E de repente parece que saiu uma nuvem ali, né, uma cortina de fumaça que estava impedindo que você visse a solução, parece se desfazer num minuto. Então busque ajuda. Talvez seus pais não tenham buscado ajuda por vergonha, por algum outro motivo, mas você pode. E pegando o gancho de buscar ajuda, busque conhecimento. Sim, gente, a gente se prepara para tanta coisa na vida, né? Se a gente vai exercer uma profissão, a gente faz uma faculdade. Se a gente vai dirigir, a gente tem o curso ali, tem a habilitação para poder até conseguir a habilitação. Mas para casamento, a gente tem a falsa ideia, eu não sei de onde vem isso, mas a gente tem a falsa ideia que é: eu amo ela, ela me ama, tamo pronto. E muitas vezes a gente entra na relação sem preparo algum. Busque conhecimento, leia um livro, faça um curso. Estude sobre casamento. Tem coisas, eu até diria, tem muitas coisas, talvez 50% aí dos problemas que você tenha possa ser resolvido em você ler um livro, em você fazer um curso e às vezes até um curso gratuito, algo que está aí totalmente acessível para você. Então busque conhecimento, porque isso é realmente importante. O quarto passo, a gente já começou a fazer nesse vídeo, que é: faça um diagnóstico. Examine minuciosamente os problemas que você tem hoje. Faz uma lista, assim, do que você acha que hoje está sendo o problema do seu relacionamento. E aí, queria te convidar para um desafio, que é: pega essa lista, peça também para o seu esposo, para sua esposa, fazer uma lista do que ela acha das coisas que você precisa mudar, ou dos motivos que ela acha que são problema na relação de vocês hoje. Mas eu queria deixar claro, não é para você pegar essa lista para rebater, para brigar, não é para isso, não é esse o intuito.
Então você vai chegar para o seu cônjuge, vai pedir para que ele escreva, ou que ele fale e você mesmo escreva, a nível de você diagnosticar e realmente entender o que está acontecendo. Porque talvez a sua percepção do que é o problema hoje, que está acontecendo na sua casa, pode ser muito diferente da percepção do cônjuge. E é legal que você compare, que você entenda ali, né, para ter dados para poder você examinar. Então, você vai pedir ali a ajuda do seu cônjuge para isso. E eu quero frisar, você só vai falar alguma coisa com o seu cônjuge a respeito dessa lista que ele vai entregar ou que ele vai falar e você vai escrever, só se você tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto que você não entendeu a nível de esclarecimento. Mas não é para brigar, não é para rebater, é para que você consiga fazer esse diagnóstico. Por fim, é bom que você siga ali esses passos. Eu falei de buscar ajuda e trouxe ali muito contexto de alguém próximo, alguém mais experiente, mas pode ser que a ajuda que você precise buscar seja uma ajuda profissional, seja se precise de terapia. Não tenha vergonha disso, os profissionais estão aí para lhe ajudar. Então, seja terapia, ou seja, algum médico, alguma especialidade específica que você esteja precisando para cuidar da sua saúde. Quem sabe começar exercício, não sei. Então busque ajuda. Quem sabe você precisa de ajuda de um personal para poder trabalhar algumas questões físicas. Não sei, busque ajuda, não tenha medo. Mas faça tudo isso confiando em Deus. Vai fazer terapia? Faça, mas confie em Deus. Você vai começar a fazer academia para poder lidar com algumas questões de saúde? Vá. Vai também precisar de um médico? Vá para sua consulta, gente. Eu incentivo que você faça sua consulta. Mas confie em Deus. Vai ler um livro sobre comunicação, lidar com finanças, sobre sexo? Faça isso. Mas confie em Deus, porque todas essas coisas que eu falei, elas ajudam um mito, mas só Deus resolve de fato. Muitas coisas ajudam, mas só Deus resolve. Eu quero orar com você nesse momento. E se você já tem caminhado comigo desde o primeiro episódio nessa série até aqui, você sabe que eu tenho a alegria de compartilhar com você, antes de liberar a segunda temporada, um e-book gratuito sobre a armadura de Deus. Esse material, ele não veio assim do nada, né? É um momento meu com Deus de busca por conhecimento. Ali eu passei algumas madrugadas estudando Efésios capítulo 6, que é onde vai falar sobre a armadura de Deus. E disso surgiu uma maneira que era só um estudo pessoal mesmo, onde eu tenho o meu caderninho de anotações, mas isso se transformou num e-book e esse e-book vai ser o material de apoio para a nossa segunda temporada. Realmente está muito especial, é algo que eu estou produzindo assim com muito carinho e em breve vou ter a alegria de compartilhar com vocês para que a gente possa estudar juntos e eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí para você, para sua família, para sua casa. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque chegamos até aqui, sexto episódio, Senhor. Obrigada por toda essa trajetória, por cada tema que a gente pôde trabalhar. Eu sei que cada tema acaba sendo um confronto ao nosso próprio coração, às nossas próprias atitudes. E hoje não foi diferente. Eu quero te pedir, Pai, fortalece cada pessoa que está ouvindo e também a mim, para que a gente possa assumir as responsabilidades que são nossas. Mas isso não é fácil, ainda mais quando com muito tempo a gente deixou de assumir algumas coisas porque achávamos que era algo da nossa família, ou amaldiçoando a nossa família, o jeito, mas agora o Senhor nos ensina que temos responsabilidades a respeito disso. Eu te agradeço por esse ensinamento. Eu te agradeço porque creio que o Senhor já libera do céu toda a força e toda a ajuda necessária. Nos mostra, Pai, pessoas que podem nos ajudar nesse caminho, se for alguém próximo. Não sei, Pai, não sei como cada um vai trilhar esse caminho para essa mudança. Mas eu acredito que tudo que nós precisamos já está sendo liberado, porque o mais importante de tudo na nossa vida, aquilo que a gente mais precisava, o Senhor já nos deu, que foi o teu filho Jesus para poder nos salvar do pecado. Então eu te agradeço, Pai, e creio que o Senhor já ouviu e já atendeu nossa oração. Eu creio não por mim, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se esse episódio te abençoou, compartilha muito e eu te vejo no próximo episódio, no próximo e último episódio dessa primeira temporada. Muito feliz que a gente chegou até aqui, tá? Não assistiu os outros? Não se esquece. Clica logo aqui na playlist que vai estar tudo aí certinho para você assistir. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.